encontro com todos vocês. Tá legal? Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia agora em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao 13. Dá carona para o irmão Oswaldo aqui, que está sem Bíblia hoje, tá? 1 Coríntios 13, de 1 a 13. O tema do nosso estudo hoje é tempo de sermos homens leves. Como nós sermos homens mais leves para as mulheres que nos rodeiam. Como sermos homens leves para todas as mulheres que fazem parte dos nossos ciclos sociais, trabalho, escola. Essa pregação é para os rapazes também. 1 Coríntios 13, de 1 a 13. 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao 13. Achou aí? 13, do 1 ao 13. Carta do apóstolo Paulo. Pode, à vontade. Quando você mais confortável, fica à vontade. Mas, ó, fala uma coisa para vocês, segredo de homem aqui. Tem uma Bíblia física, na Europa, já estão erradicando a Bíblia digital. Não é brincadeira. Já tem países na Europa, não sei qual é o país específico, os países, mas já tem país já, que a Bíblia foi erradicada. Não pode mais a digital. É proibido a venda digital da Bíblia, né? Então, você lê online a Bíblia, acabou já em alguns países. Então, isso é para vocês verem a seriedade que eu falo. Guarde uma Bíblia física em casa, para você ter um backup. A física vai ser um backup, né? Na informática a gente faz, tem um backup das coisas, né? Então, tenha uma Bíblia física, guarde com todo amor e carinho. Tem umas 6 lá diferentes, além das que estão guardadas aqui na igreja, né? Então, eu tenho mais Bíblia, e quando acabar, pastor, me dá uma aí, uma hora vai acabar, né? Uma hora vai... Mas eu quero comprar uma dessas atualizadas. Legal, bacana, NA, Nova Almeida atualizada, que a gente utiliza, né? E assim, vai ser igual a parábola das 10 virgens, né? Aí, me dá azeite também, não, vai lá e procura, entendeu? Aí vai chegar a hora que a Bíblia vai acabar, certo? Mas sem brincadeira, é sério, tá? Vigiem a importância de vocês terem uma Bíblia física, tá? Bom, eu vou ler os versículos ímpares e peço para a gente ler esses versículos pares, tá bom? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e todas as ciências, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é completo será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como no espelho, de forma escura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Juntos. Agora, pois, permanecem fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior deles é o amor. Vamos orar a Deus? Pai de amor e bondade, chegamos na Tua presença para compartilharmos mais da Tua palavra. Queremos aprender mais de Ti e sermos homens melhores para todos aqueles que nos rodeiam, Pai. Encha-nos do Teu Espírito, dá-nos da Tua sabedoria. Obrigado pela liberdade de culto, pelo acesso que temos à Tua palavra. Em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Seria muito interessante, uma vez que vocês sabem que o propósito dessa série de estudo minha, que vai começar agora conosco, é sobre sermos leves para as mulheres que nos rodeiam. Talvez vocês venham pensar, o pastor vai pegar Efésios, né? E vai ler, maridos, cada um ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, dando sua vida por ela. Mas não, o alvo da pregação de hoje não é falar sobre esposas,
Mas todos nós, qualquer um de nós, tem uma mulher que faz parte da nossa vida em algum momento. Seja ela trabalho, escola aos rapazes, a mãe de vocês, mesmo que vocês não, a quem não seja casado, a mãe, ou uma irmã, ou um parente, ou uma vizinha, qualquer pessoa, qualquer homem aqui dentro tem alguma mulher com quem tenha que conviver, em algum momento. E o alvo meu, nessa série de mensagens que nós estamos nos trazendo sobre como sermos um homem segundo a palavra de Deus, o meu propósito é que hoje nós viemos a fazer uma crítica a nós mesmos. Nós somos uma sociedade hoje que não gosta de ser criticado. Hoje nós somos uma sociedade que se você me critica, eu bloqueio você. Se você me critica, eu deixo mais. Quando nós somos cristãos, nós somos obrigados a nos criticar à luz da palavra de Deus, se queremos ser salvos. Porque o nosso propósito aqui é a preservação da nossa salvação. Para isso, nós temos que ser o que a Bíblia pede que nós sejamos. Então, nós vamos tratar de assuntos aqui polêmicos, difíceis. Mas eu preciso, antes de mais nada, ser claro sobre o que eu vou falar. Porque a primeira coisa que as pessoas pensam quando começamos uma série de questões sobre como sermos homens melhores é afeminar os homens. A percepção da sociedade hoje nossa, que para sermos homens melhores, é o homem que faz maquiagem com a filha, é o homem que é delicadinho. Nós vimos isso no nosso último estudo, que isso é balela. Porque muitas das vezes, quando uma jovem, uma mulher, quando descobre que é um homem de verdade, dá um chute no traseiro do rapaz, que tanto se afeminou para agradar ela. Então, no final, por mais que a sociedade queira afeminar um homem, a sociedade sabe que o homem é algo necessário. Então, não estou dizendo para você, deixei 3 pontos marcados aqui. O que vamos falar aqui hoje não é um chamado para você deixar de ser homem, não é um chamado para sermos homens delicadinhos, você não vai se maquiar com a sua filha ou com a sua esposa, e o que nós vamos falar aqui não é sobre sermos desrespeitados para agradarmos mulheres. O respeito tem que existir. Homem é homem. Fala para o seu vizinho, homem é homem. Fala para ele. Mas eu quero nos criticarmos, à luz da palavra de Deus, que nós podemos estar sendo maus para muitas mulheres na nossa sociedade, ao nosso redor, nossos círculos sociais, e não estamos percebendo isso. Porque muitas das vezes nós somos indelicados. Alguém aqui pode levantar a mão e lembrar alguma vez que foi indelicado, né? Alguma vez na sua vida. Então, nós precisamos entender que o amor, aí por sua vez não podemos ser ignorantes, o amor que está sendo dito aqui não é um amor-sentimento. Nós temos que lembrar que a nossa língua portuguesa ela é muito pobre na definição da palavra amor. O amor que está sendo falado aqui é o amor ágape. Tanto que existem muitos teólogos que defendem, quando Cristo perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? As 3 vezes que ele pergunta é exatamente porque Cristo esperava, alguns teólogos entendem, que ele respondesse o tipo de amor que Deus queria que ele respondesse, que é o amor que se rejeita, o amor que se nega, o amor que dá a vida em prol de outras pessoas, o amor-ação. Esse é o amor que nós estamos tratando aqui, que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja cheia de problemas, né? Como nós sabemos, e Paulo está tratando agora a questão do o que era mais importante. Porque ali havia questões de pessoas se aparecendo com dons, talentos. Ele está falando, isso vai passar. Havendo profecias, isso vai passar. Mas o que vai ficar é exatamente o quê? O amor, que é a atitude sua em relação de outra pessoa. O que vai ficar, o que vai valer para quando Cristo voltar, serão as nossas ações referentes às pessoas que estão ao nosso derredor. Então, eu vou dizer para vocês, pasmem, eu tive que ter em gabinete com uma esposa dizendo que o marido dela estava causando desejo de suicídio na mente dela. Você tem noção da carga emocional que essa pessoa deve estar sofrendo? Para uma esposa chegar no gabinete com o pastor e dizer que ela quer cometer suicídio? Isso acendeu um sinal de alerta no meu coração, de entender que muitas das vezes, por nós vivermos de forma automática, nós estamos passando por cima das pessoas. Nós estamos sendo insensíveis com as pessoas. E Deus nos fez mais biologicamente mais fortes e mais resistentes. Não é para tirar onda, não é para subjugar as pessoas, não, mas para suportarmos, juntos com outras pessoas, o peso da caminhada do dia a dia. Então, veja como nós homens, agora é bom que os adolescentes estão aqui e esse cara vai casar quarta-feira, né? Veja você que interessante. Só vitória. As meninas perderam a oportunidade de um rapaz bom, né? Agora acabou, fecharam as possibilidades. Mas o que acontece? É benção. Eu louvo a Deus que, pelo menos, tudo que eu sei de você é benção. Vocês são pessoas muito queridas. Mas o que acontece? Vamos ver como nós, homens, desde pequeno, nós somos ruins com as mulheres. Olha só. Eu teve um episódio recentemente que chegou ao meu conhecimento de um outro pastor,
eu aprendo muito, eu presto atenção em todas as coisas que acontecem, porque isso é muitas coisas, padrões se repetem pelas igrejas. Então, o que havia acontecido? Um rapaz que gostava de acumular meninas na sua agenda de metas, né? Ele queria ter um hall de muitas meninas com quem ele se relacionou. Rapaz bacana, engraçado, descolado, já havia engravidado uma menina, inclusive. Ele estava investindo em uma menina dessa outra igreja. 13 anos de idade, a menina apenas tinha. E o rapaz, com seus 15, 16, já com o filho na bagagem, né? Porque para ele o importante era quanto mais conquista, melhor. Esse era o alvo dele. E ele convenceu essa menina de 13 anos que era um bom partido e que ele deveria aceitar ele na situação dele. E a menina disse, não, ele tem uma filha, mas eu aceito a situação dele. Eu queria ser mais uma na lista dele. E ele foi tão estratégico que levou a família dele para a igreja, onde ela estava, para poder cativar ela. E hoje é uma menina com o coração partido, porque ela foi mais uma na lista de conquistas dele. Para ele, para esse rapaz, meninas é apenas um objeto a ser conquistado. Então, até nisso, os mais jovens, presta atenção no que eu vou falar para vocês, vocês têm que tomar cuidado com a forma como se relacionam com as meninas, porque as meninas são filhas, Deus criou a mulher. Então, mas a menininha... Não existe isso, não. Todas são vida, toda vida é preciosa para o Senhor. A menininha que sai com muito rapaz, não quero saber disso. Se ela está em pecado é questão dela. Mas toda mulher, tudo que existe, você, eu, não existe... Deus não faz acepção de pessoas, não existe algo de menor e maior valor. Então nós homens começamos a ser maus muitas das vezes com as mulheres já na nossa infância. Mas pastor, também a mulher também é mal com o homem. Legal, só que o meu caráter cristão não é moldado pelo mal desse mundo. Porque as pessoas hoje em dia, a percepção que a internet coloca, não, temos que ser maus, porque não. Se existe um movimento, e é fato, as leis hoje em dia, eu tenho pena de quem vai se casar hoje. Né? Lascou. As leis são severas. O homem tem direito a mais nada. Nada. Se a sua esposa lhe trair e tiver um filho com outro homem, e você descobrir isso mais tarde, você é obrigado a pagar a pensão para essa criança que não é sua. Que a sua esposa tem adultério. Tem legislação mais abusiva com o homem do que essa. Por isso, nunca foi tão necessário descontar com a graça e a misericórdia de Deus nos dias de hoje. Mas essa é a lei. Tem lei agora, que se casa com uma pessoa, você é obrigado, mas você comprou uma casa. Não. Mesmo que seja com divisão de bens, elas conseguem torcer a lei lá para que a mulher possa adquirir a sua casa que você teve antes mesmo de casar. Mas nós não vivemos nessa cosmovisão mundana que vê o casamento como bens. Né? Porque existem pessoas que entram na relação, eu vejo na internet dá de chorar. Estou namorando um rapaz há 7 meses. O que eu já posso adquirir dele, já se separar dele? Essa é a pergunta. As pessoas já entram no relacionamento pensando o que eu posso lucrar com isso. Não! Mas independente do mal deste mundo, meus amados, o nosso referência não é o mundo, é a palavra de Deus. Nós temos que ser o homem segundo o caráter de Deus. Então, dentre outros exemplos que eu pretendo trazer com você, à luz da palavra, porque eu não quero ficar aqui de tapinha nas costas, nem de sugestão, não. Vamos olhar o que a Bíblia fala sobre o que é o amor, né? Mas entender o que eu tenho que fazer, se tocar onde eu estou errando. Porque o tempo passa, a vida entra no automático e eu falo, rapaz, no tratamento com a mãe. Quem aí tem irmã? Alguém tem irmã aí? Você é irmã? Tratamento com a irmã, tia, primas. Em alguns momentos da vida de vocês tem mulher que você tem que se relacionar. Tem. E nós temos que ser pessoas melhores. Porque nós estamos vivendo um mundo hoje de muitas pessoas doentes pela maldade do homem. O PM, hoje, matou a namorada. Tá no Instagram, se desentendeu, matou. Você entende a tal loucura que o homem tem vivido hoje em dia? E por sua vez, teve uma moça bombeira que está com fogo também no marido também, né? Jesus! O mundo jaz no maligno. Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Mas antes de começarmos outras exposições e mostrar o texto em si, eu quero que a gente faça um detox aqui, um põe para fora realista. Eu queria pedir, por gentileza, cada um de vocês me dissesse uma coisa que vocês fazem que irrita uma mulher que vive no seu círculo social. Seja sua mãe, vizinha,
Parente, colega de trabalho, esposa. Os casados, esposa, tá? Mas uma coisa que você faz que irrita essa mulher. Vai, Mário é o primeiro, vai. Uma coisa que você faz que irrita sua esposa. Demorar nas decisões de fazer alguma coisa, vai protelando, aí... Você, vai. Eu tenho uma tia lá que ela sofreu um AVC, e eu às vezes brinco com ela, irrito ela um pouco, porque ela sofreu um AVC, aí eu falo para ela assim, o nome dela é Maria do Socorro, eu falei, Socorro, ela namorava no passado, um rapaz que o nome dele era Severino, eu falei, ó, Severino está vindo aí, só falei Severino, eu só, o Socorro, Severino está vindo aí, que Severino? Você parece que é maluco? Eu não estou procurando um Severino. Aí ela fica irritada, muita coisa que eu irrito ela, eu fico brincando com ela assim, e ela fica irritada e começa assim, falar alguma coisa, eu falo, ó, só não vai entrar para o céu não, hein? Desse jeito ela vai para o céu, não, ela fala assim, quem é você? Vai dizer que eu não vou para o céu. Aí ela fica irritada pra caramba. Cada pilha é legal. Amém. Amém, vai. Fábio. Tô contigo, irmão. Tamo junto. Vai, Jorginho. Eu sei. Sujar a cozinha. Sujar a cozinha. Ó, o Jorge cozinha muito bem. Só que a minha mãe, ela olha a cozinha como um objeto de, assim, não pode sujar. E ele é até limpo, ele é esforçado, mas não é a limpeza dela. Então, a minha sogra fazia um negócio engraçado. Ela tinha uma cozinha dentro de casa e a cozinha da fritura. Ela tinha um fogão velho no quintal. É ali que ela fazia toda a fritura dela ali para não sujar a cozinha. Você, vai. Quando a Mira pede para mim fazer as coisas, eu vou para ela. Certo. Mas e aí? Mas aí você não vai? Não, eu vou. Então não tem nada que você faz. Não, a pergunta é a seguinte: o que você faz que irrita a Miriam? Você é um anjo e a Miriam não se irrita com você. Anjo de candura. Quando eu fico chamando a gatinha para entrar para dentro, ela começa a falar. Quando eu gritar comigo. Eu tô sentindo que você tá pegando leve, mas legal. Eu sinto que o irmão está escondendo o mistério aí. Vai, Kleber, vai. Eu gosto do que o João falou da cozinha. Acho que a cozinha é a área da mulher, do trabalho, que ninguém tem que tocar, né? Mas eu tenho um toque de sujeira, que a gente na escola tá fazendo alguma coisa, ela pediu um cesto de lixo na cozinha. Ela pediu um lixo no ciclo do mercado. Aí quando fica muito cheio, me dá uma agonia, eu pego ela. Cozinha. Quer tomar frente? Antes de terminar, eu vou lá e jogo o lixo. Estou trabalhando aqui, você jogou lixo fora, que esse aí tem uma rivalidade. Entendi. Aqui, eu não gosto disso que o pastor falou, é importante também a gente ver a nossa irmã mais jovem, como uma irmã em Cristo. É importante. Nós ver ela como uma irmã em Cristo. Tudo bem que eu não fui uma namorada ou algo parecido, mas é a nossa irmã em Cristo. Isso aí. Isso aí, perfeito. Vai, Cauã. O que você faz que irrita sua irmã ou sua mãe? Cozinha suja também. Você suja a cozinha também? Cozinha suja tá ganhando top 10 aqui do... A conclusão que tá chegando é que o problema dos homens aqui é bagunçar a cozinha dos outros. Vai, Danilo. Deixar a cama desarrumada e deixar a roupa jogada. Boa, tamo junto. Tamo junto. Amém. Danilo. Nicolas, desculpa, vai. Duas coisas, ou demorar muito para tomar banho ou se arrumar, Certo. ou tipo assim, quando eu tenho toque, né, eu tenho muito mania de ficar arrumando as coisas, tipo sem necessidade, mas eu Certo. tenho essa mania, assim, mas isso também me irrita ela um pouco. Tranquilo, às vezes demora um pouquinho arrumar as paradinhas, depois a patroa fica zagado também. Você? Você bagunça a cozinha? Aí a gente precisa procurar um psicólogo para nosso grupo, para agregar, entender o que é. Fazer um retrocesso na nossa mental, descobrir qual é o problema do nosso passado que fez a gente causar esse problema no futuro com a cozinha. Né? Tem alguma coisa do nosso passado. Você, Osvaldo, tem alguma mulher que você reaciona, vizinha, ninguém? Tranquilo? Ninguém que aborrece ninguém? Bom, Deus é bom. E você, Filhão, o que você faz que aborrece a patroa ou a Um pouquinho de cada coisa que cada um falou. Mas o que acontece? Boa parte na cozinha. Tá? É bem típico. Vou pedir ajuda pra gente. Aí vai um pouco de roupa também, principalmente toalha. Só que o que mais irrita mesmo é que ela fala que eu faço malabarismo com tudo. Tudo que eu pego eu gosto de jogar pro alto. Ela se irrita extremamente ela. Inclusive facas na cozinha. Ela fica com mais raiva ainda. Aí agora vem aquela pergunta que o mundo não gosta dela. Se irrita, e você sabe que irrita,
Porque você acabou de confessar isso pro seu pastor, tá registrado aqui, né? Pra quem vai assistir isso no YouTube mais tarde. Por que a gente faz? Aí tem que se perguntar isso. Né? Nós somos... a gente foge de certas perguntas. A nossa vida a gente foge, porque algumas perguntas são desconfortáveis. Algumas perguntas nos chamam a ter que parar e se mexer. Como estamos cansados e sobrecarregados com o dia a dia, a gente meio que... porque existe um sensozinho nosso masculino, ninguém manda em mim, né? Existe uma vaidadezinha, né? Eu sou dono de mim, eu sou homem aqui, certo? Mas o que eu preciso, mais constrangedor que seja, agora eu vou compartilhar um testemunho para vocês. Porque acontece, todas essas mulheres que estão ao nosso redor da nossa vida, tecnicamente, mesmo que a gente tenha que zelar pela paz, ela não é autoridade sobre você. A mãe de vocês são autoridades. Mas vocês estão numa geração muito boa, que na minha época o chinelo voava. Né? Na geração de hoje, vocês estão vivendo oásis da geração. Lá era vara, chinelo. Hoje vocês estão muito melhor do que a gente. Mas, por sabermos que não vamos ser penalizados, existe um ligeiro sadismo no nosso coraçãozinho, uma maldadezinha de leve, que existe no nosso coração. E eu vou provar para vocês com uma vergonha que eu passei muito grande na minha vida. Uma certa vez, ia acontecer um evento na Nova Vida, e a pessoa responsável pelo evento, eu levantei a mão e perguntei qual o vestimento que nós íamos utilizar. Se ia ser o nosso padrão, roupa de gala, colarinho clérico normal. Eu usei a palavra roupa de gala valorizando, só que ele entendeu que a palavra roupa de gala estava sendo o quê? Pejorativo. Ele já, por sua vez, essa pessoa, a gente estava até presente nessa reunião, ele já estava com raiva de um outro pastor que queria tirar colarinho. Então, de repente, ele pegou toda a energia que ele tinha e mirou em quem? No famoso bucha, que fui eu que fiz a pergunta, porque já havia acontecido em outros eventos anteriormente, pastores chegassem o colarinho, pastor fazia a pergunta e responder de forma... Então, eu quis fazer uma coisa para proteger. Ele deve ter levado uns 3 minutos, e quando ele terminou assim... tinha uma certa satisfação nele. Um certo o sadismo é isso. É quando você se satisfaz em fazer algo que constrange alguém. É claro que o sadismo ele tem uma amplitude muito maior, né? Em outras linhas, nós sabemos disso. Mas no âmbito normal, sendo bem simples na definição da palavra, é a satisfação em fazer algo. Porque a gente sabe que não vai ser penalizado. Ninguém vai penalizar vocês por deixar a cozinha bagunçada. Você vai escutar, não vai? Mas depois, a vida vai seguir. Mas nós estamos, querendo ou não, direto ou indiretamente, gerando um pequeno desgaste na vida dessa mulher que está próximo de nós. Seja sua mãe, tia, noiva, namorada ou esposa. Nós temos que entender isso. E o amor que está sendo dito aqui, que nós vamos ler ao longo da história, né? Eu saí dali triste pra caramba, depois orei a Deus, limpou meu coração e eu segui minha vida normalmente, né? Porque uma coisa que eu... Né? Uma pessoa que... Ele descarregou uma bronca que ele estava. Tinha uma coisa que eu não tinha nada a ver. Descarregou esse menino. E vários pastores, no mesmo dia, me ligaram. Como é que você está, pastor? E outros pastores no dia seguinte me ligaram também. Foi durante a semana inteira, eu uns 20 pastores. Né? É bom ser querido pelas pessoas, assim, né? As pessoas ligarem para você, mas nós temos que entender que muitas das vezes nós somos essa pessoa. Quando nós estamos com a razão, quando nós estamos revestidos de autoridade e nós vivemos um mundo doente. Nós vivemos um mundo de pessoas tirando a vida, pessoas procurando drogas, alcoolismo, suicídio. Tudo isso é o caráter do nosso mundo. Então nós não temos que ser mais um agente do caos, não. Nós temos que ser agentes que promovem a paz. Nós temos que ser esse tipo de pessoa. Então, nós homens somos sem vergonha. Nós, quando estamos cansados, somos capazes de ser simpáticos, dar um bom dia bacana para uma mulher que nós encontremos na rua, em algum setor, alguma coisa, mas chegar em casa e ser áspero. As pessoas a quem mais nós vamos machucar ao longo da nossa vida vão ser as pessoas mais próximas de nós. Esse é o problema. Então não deveria ser assim. Porque o nosso papel como homem não é ser pesado para outras pessoas. É sermos bênçãos, auxiliares, protetores, cuidadores e preservadores. Nós temos que preservar a vida, dom de Deus. Então, nesse mundo caótico, não vamos deixar que o nosso caráter como homem se molde pelo caos da sociedade. Não,
Nós vamos ser o contrário. Nós vamos trazer a luz do Espírito Santo que habita em nós e sermos homens melhores. Vamos voltar para o versículo 1, senão vai acabar, eu vou nem expor o texto, a parte do texto, né? Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, o que ele está falando para você isso não é possível. Ele não tem como ele falar a língua dos anjos. Então ele está mostrando você, ele está dizendo que é impossível. Se eu não tiver amor, eu ser alguma coisa. Ele está falando. O bronze que soa o símbolo que retine, alguns defendem que aqueles os símbolos que usavam certos tipos de seitas para poder afastar entidades ou invocar, né? Que eles ficavam batendo nas praças, né? Para poder invocar ou afastar espíritos. Era usado para isso, né? Alguns defendem ser isso, o fator desse termo sendo usado. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheço todos os mistérios, porque a igreja de Corinto estava disputando por esse tipo de coisa, conheço toda a ciência. Eu pergunto, é possível conhecer toda a ciência? Não. Que eu também tenho uma fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, de nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo a ser queimado, alguém aqui é capaz de entregar o corpo a ser queimado? Então ele está mostrando uma série de coisas impossíveis que ninguém faria. Se não tiver amor, de nada disso me adiantará. Olha que ele fala. O amor de Cristo, que é o amor à atitude. Se você não tiver o amor de Cristo, você não ama a Deus. Lembra? Se você não ama o próximo como a si mesmo, você não ama Cristo. Essa é a regra base, certo? Amar o próximo como? Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então nós temos que entender que esse amor aqui não é amor fofinho, não é amor carinho, é amor atitude, é amor ágape, amor ação. É um amor propósito de amar. Ah, não atura aquela pessoa. Você vai ter que ter o propósito de aturar aquela pessoa. É esse amor que nós estamos falando. Então, o amor é paciente e é bondoso. Não arde ciúme, não se envaidece, nem é. O amor é o único dom que você é obrigado a ter. Porque já vi gente falar assim, não é o dom, eu não tenho esse dom. Não existe isso. Você tem que ter esse dom de ação, esse dom de amar. Você tem que ter. Esse dom não dá para escolher. Não tem como escolher. Você tem. Então fala para o seu irmão, você tem que amar. Fala para ele. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Quem somos nós, então, para nos acharmos melhor do que Deus, para escolher quem nós devemos sim ou não amar, nesse sentido de amor que Deus está pedindo por nós? Legal? Então, já expliquei, não sejamos ignorantes sobre esse tipo de amor. O amor que é falado aqui é o amor de atitudes. A pessoa não foi gentil comigo, pastor. O que devo fazer? Tratar bem. A Bíblia fala, procura a paz e empenhe-te por alcançar. Livro de Salmos. Então, temos que entender isso. Eu faço o que estiver ao meu alcance, o bem para aquela pessoa, pois o amor é bondoso. Aqui, a minha ação como homem cristão não é o reflexo da minha carnalidade, mas sim da Bíblia. Isso, por que o apóstolo Paulo? Eu esmurro. Ele fala, eu esmurro. Por quê? Lutar contra a nossa natureza, contra a maldade que existe em nós, contra a vontade de deixar a roupa jogada, de deixar a cozinha suja. Isso é ser crente. Isso é ser homem. Porque dá trabalho. É ir contra a sua natureza, porque nós estamos cansados. Quem está cansado, ele diz amém. Vou dizer uma coisa para vocês. Muitas das vezes, o espírito de perturbação de Satanás, lançado sobre uma vida de uma pessoa, vem para roubar, matar e destruir. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma vizinha minha lá que se manifesta o espírito dela constantemente. Aí ela começa a gritar, aí ela fala, meu espírito está te chamando para te matar, meu espírito está me chamando para te matar. Ele fica gritando com o vizinho do outro lado do muro lá. Ela fala que o espírito dela está chamando para matar ele. E ela tem um marido que tem arma, não sei. É uma confusão. Aí, uma certa vez, ela arranjou confusão com a vizinha da direita, arranjou confusão com a vizinha da esquerda. E o Espírito Santo falando, essa mulher vai chegar e vai te atazanar, pastor. Eu só, chegando de viagem, feliz da vida, uma vez no ano eu consegui viajar 2 dias de férias, um ano inteiro, 2 dias de descanso. Feliz por ter descansado. Chegando em casa, o filho de uma outra vizinha quase quebrou minha câmera de segurança, veio o alerta para mim. E pela câmera de segurança, falei, olha, fulana, seu filho está tentando quebrar minha câmera com a pipa dele. E a filha dela já tinha quebrado meu muro lá, cavucou, ficou enfiando o negócio, até destruir todo o revestimento do meu muro. Nem desculpa pede. Aí, legal, aí ela começou a gritar, fazer, não, aqui, o pessoal acha que não pode fazer barulho. Essa mãe. Aí essa mãe se uniu a essa moça que constantemente é possessa de outros espíritos. E começaram as duas gritarem junto, o espírito de perturbação. Olha como é que é interessante, o espírito de perturbação de uma contagiou a outra. E aí, pastor, liberta o demônio, pastor, vem libertar o demônio, pastor. As duas gritando. E recentemente as duas saíram no tapa. Você vê como o próprio espírito de perturbação não consegue conviver com
Mas, sabe o que eu fiz? Peguei meu carro, entrei, minha esposa bufando, né, querendo lá. Não, eu falei para ela, é o diabo querendo roubar a alegria da nossa viagem. Toda vez que eu volto de viagem, acontece alguma coisa. Ou batem no meu carro, ou dá um problema. Voltei de viagem uma vez, arrebentaram meu carro. Aí a moça bateu no meu carro e falou bem assim, mas meu carro tá amassado também. Eu falei, eu sei, mas meu carro tava parado. O que eu tenho a ver com isso? Aí, moça, vai embora. Por quê? O mundo está louco. Aquela mãe, o filho dela tentou quebrar minha câmera, a filha dela destruiu meu muro, mas ela entende que ela está certa. Na loucura dela, ela entende que ela está certa. E o que a gente vai fazer? Ser louco como o mundo é? Praticar o amor. O amor tudo suporta. Porque tem homens bons perdendo a vida por não suportar a loucura do mundo. Meu pai falava uma coisa interessante, com maluco você não discute. Você não discute. Você não discute com o diabo. Você repreende o diabo. Então, naquele momento, eu vi o espírito maligno naquelas duas mulheres unidas, para depois ela mesmo não se entender. E são pessoas tão barraqueiras que já apanharam ali, porque uma vez chegou uma vizinha mais braba lá atrás, que sempre todo doido enquanto doido mais doido que ele. Então, já apanharam, tacaram garrafa de vidro uma na outra. E eles, quando veem você não se sentir provocado por isso, aí que range mesmo. Eles ficam rangendo o dente. Eu falo a paz, eu oro, eu abençoo, eu ajudo, eu abro o portão, faço gentilezas. É assim. Quando chega as encomendas dessa mãe que ficou gritando lá, eu guardo, aí, fulana, sua encomenda chegou aqui, Deus te abençoe. Entrega a encomenda na casa dela. E porque você vai ver, porque sabe o que importa quando Jesus Cristo voltar a buscar a sua igreja? O seu testemunho. Não, aquelas pessoas já estão, Deus pode alcançar, pode, a gente ora por isso, mas o mais importante é a sua fé. É o que eu falo, a fé ela é coerente. Se eu sou cristão, eu sou coerente com a palavra de Deus. Aí veja o que agora o versículo 5 nos fala. O amor não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita e não se ressente do mal. Homem é um ser folgado quando está em casa. Quando o homem deixa algo fora do lugar, ele está buscando os seus interesses. E eu estou olhando aqui, não se conduz, porque sabe qual é o seu interesse? Eu estou cansado, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quem hoje em dia não está cansado nessa sociedade? Alguém te procurou um dia dizendo assim, eu estou tão descansado, fulano, que eu queria ir na sua casa e te ajudar a limpar a sua casa. Alguém já recebeu esse convite? Fala para mim. Então entenda bem, nós somos um pouquinho egoístas. Porque o seu dia chega ao final, imagine que você trabalhe de 8 às 6, de 8 às 5, né? Mas muitas vezes para sua esposa, você vai casar, você é um menino bom, né? Mas muitas vezes para sua esposa, o dia não acabou. Então, dividir. Hoje minha esposa ficou encantada comigo, ela não entendeu, porque eu estava tão prestativo. Eu falei que eu vou pregar sobre isso hoje. E como é que eu posso pregar para a igreja se eu não for um testemunho? Né? Minha esposa ficou encantada comigo, hoje eu recebi um monte de coisa. Mas por quê? O seu pastor está sendo confrontado pela Bíblia quando ele está estudando a palavra de Deus. Vocês têm que entender isso. Aqui não está uma pessoa excelente em tudo. Não, eu me irrito, me iro, não gosto de gente traíra, fico zangado às vezes quando alguém trai, alguém é desleal. Isso me deixa nas nuvens. Mas todos os dias eu não vou ficar me irritando, rosnando, ficando nervoso, não. Eu busco a palavra, Ser um homem melhor. Ser aquilo que Deus espera de mim. Então nós temos que entender isso. Nós somos um pouco indisciplinados. Existe um pouco de menino em nós. A gente não pode levar esse menino para o casamento. Nós temos que tirar dos nossos relacionamentos. Aos rapazes mais jovens aí. Me fala a sua idade, ô Nicolas. Danilo. Você. Segundo os estudiosos, Davi matou o urso e o leão dele lá já com em torno de 15 anos. Porque o menino naquela época precisava trabalhar com o pai a partir dos 13. Já era macho, irmão. Já estava matando já. Para proteger as ovelhas dele. E acredito que ele vai encarar aquele gigante Golias na casa dos 17 e 18. Então você entende como Deus fez vocês para aguentar um tranco bem mais pesado? Né? E não está pedindo para matar um leão hoje, no seu caso hoje, não é um leão que está pedindo para matar? Então é isso que vocês precisam entender. Por mais jovem que vocês sejam, vocês podem ser um instrumento de restauração até para o casamento do pai de vocês, se estiver passando por uma dificuldade. Eu não sei como vai, mas às vezes uma luta dentro de casa, quando a coisa está pegando fogo, há um aborrecimento entre os seus pais, você entra lá como instrumento de paz.
Fazendo o quê? Antecipando um servicinho da sua mãe, ajuda uma coisinha com o serviço do pai lá, né? Lembra um recado importante. E com isso, vocês vão sendo instrumentos de luz e sal e apaziguam, às vezes, aquele cenário de caos que pode estar dentro de casa. Então, como eu falei para vocês, todos nós estamos cansados. Mas nós temos a percepção que se eu estou cansado, eu tive um testemunho péssimo aqui na igreja. Eu tinha não está mais conosco já, o rapaz que tocava teclado comigo, fazia quase 4 anos que os músicos não paravam para arrumar o armário dos músicos. 4 anos. E eu tirei um final de semana para arrumar o armário dos músicos. A mãe dele ficou para a igreja inteira falando que era um absurdo, que o filhinho dela trabalhava a semana inteira. Eu chamando ele que era líder dos músicos, líder dos jovens, convidar ele para arrumar o armário dos músicos. Você entende isso? Porque as pessoas entendem que se eu estou cansado, não me incomodem. Só que todos estão cansados. Alguém aqui está afim de bater uma laje hoje? Não! Ninguém! Temos que ser verdadeiros. Está todo mundo cansado. Vou ser rápido aqui que o tempo já passou já. Versículo 6 a 8. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo Fala para o seu irmão, suporta. Nós somos feitos fortes para aguentar. O amor jamais acaba, vendo profecias desaparecerão. Ele está falando porque a igreja de Corinto, ele antes falou sobre profecias, né? Então a igreja de Corinto, preocupada com isso, isso vai passar. Dons de línguas, né? Porque eles gostavam de exibir. Vai passar. Cessarão, havendo ciência, passará. O amor não é bipolar. Ora eu amo, ora não amo. Nossas atitudes de amor em relação às pessoas devem ser constantes. Não dependa do seu humor. Aí que eu entro para mim uma coisa importante. Não leve em consideração o seu humor para você tratar bem ou não as pessoas. Quando eu estou bem, eu trato as pessoas bem. Tem gente que é assim. Não. Cristão não é assim. Estou bem, estou cansado, estou triste, estou irritado. Eu continuo praticando a Bíblia. Eu continuo sendo o homem que a Bíblia quer. Eu não sou... a pessoa que é emocionalmente infantil e imatura, ela é assim. Ela entende que toda ação má é justificável porque ela não está bem. Agora, um homem, nós somos homens maduros, amém? Uma pessoa madura, a pessoa adulta, emocionalmente, ela não vai ter um relacionamento com as pessoas baseado no seu humor. Não. Às vezes o semblante pode estar um pouco abatido? Pode, normal. Mas as minhas atitudes não serão niveladas pelo meu estado emocional. É o que eu sei que eu tenho que fazer. O que é o certo? O certo continua sendo certo. Eu estando bem ou não. Estando de mau humor ou não. O certo continua sendo certo. Amém, meus amados? Agora ele fala, pois o nosso conhecimento é incompleto. A profecia, o conhecimento que nós temos de Cristo é incompleto. Mas um dia nós vamos ver ele face a face. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Ou seja, aquilo que nós não temos conhecimento vai ficar tudo para trás. Mas Deus, vamos ver ele face a face. E vamos ter conhecimento completo sobre ele. Amém? A única coisa que vai importar quando Cristo voltar é o dom do amor. É isso que vai importar. O que nós tivemos feito por outra pessoa. E versículo 11. Como o apóstolo Paulo... Eu acho que ele nem imaginava como isso ia ser bom para os dias de hoje. Quando eu era menino, falava como? Sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ele não teve noção, mas como existem homens hoje agindo como menino. Então, meninos que estão pagando R$2.000 para um homem de um movimento chamado Legendários. Quem conhece esse movimento? Eles pagam R$2.000 para aprender a ser homem. Quer aprender a ser homem? Presta a Bíblia que abrir. Isso ensina a ser homem. Honrar a sua esposa, dar a vida por ela, respeitar o próximo, amar o próximo como a si mesmo, ser misericordioso, procurar a paz, tratar bem, trabalhar, ser um homem que trabalha. Entenda bem. Isso tudo aqui me ensina. Acordar cedo, vai ter com a formiga, o preguiçoso. Tudo isso aqui está na palavra de Deus. Só que são homens que não leem a palavra de Deus, porque Legendários é um movimento cristão, né? Não leem a palavra de Deus, são guiados de forma cega por outros homens. E olha que interessante, o responsável é R$2.000 que você paga para poder ir. E além disso, tem o kit Legendários. Ele vende a mochila. Veja, o que um homem que vai para Legendários precisa, meu querido pastor? Veja a mochila tal, veja o canequinho tal, compre a sua garrafinha Legendários e... um homem fazendo fortuna em cima de homens que se comportam como meninos e acham que ao subir ao monte vão se tornar homens. Não vão. Eles provam ao ir nesse evento e ele sai igual se fosse os 300 de Esparta, né? Raul! Eles escutam, Raul, Raul. Raul o quê? Eu fico rindo. Tamanha infantilidade desses homens. Vamos bater uma laje. Quer virar homem? Vamos pegar todos aqueles 200 homens, cada um compra uma enxada. Vamos começar a limpar os terrenos da casa dos outros, né? Limpar a rua.
Vai virar homem rapidinho, mas... E por último, porque agora nós vemos como um espelho, só para lembrar, no passado não tinha espelho bonito como é hoje em dia, era metal polido, então por isso que ele fala, vemos de forma obscura, não dá para ver legal, mas depois veremos face a face, agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Hoje nós não temos... Jesus deixou para nós muitos ensinamentos de Deus, mas existem muitas coisas que nós não somos capazes de absorver, nem de compreender da nossa limitação humana, da nossa mente, mas conheceremos na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele encerra falando algo muito importante. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Desses três, mais uma vez eu repito, você tem que entender por que ele está batendo nessa tecla, é porque era uma igreja que estava ostentando dons espirituais. E ele chega na canela daquela igreja e fala, não adianta nada disso se não tiver isso. Por isso que ele bate, constantemente você vai ver, né, o que permanece. Né? Ele vai falar, fé, esperança e amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Amor de boas ações. Eu vi um pastor recentemente que a esposa saiu de casa porque ele cuidava muito da igreja. Aí vem aquelas pessoas do movimento Minha Casa, Meu Primeiro Ministério, logo eles vêm, né, abraçar esses casos. Eu creio que ele vai ter uma boa parte separada para ele no reino de Deus. Mas talvez ele tenha sido um pouco descasudo com a casa dele. Não estou, né? Mas a narrativa foi construída em cima disso. A mulher foi covarde, ele chega em casa, a casa está vazia, ela levou tudo embora, ele chega em casa vazia, mas ele é tão simples no coraçãozinho dele, que ele fala assim, eu realmente ia para os hospitais, ia cuidar das minhas ovelhas. Eu quase me perguntei ali, que eu sou a favor do pastor, né? Porque ela não estava ali com ele, né? Mas ele não cuidou. Então nós estamos trabalhando muito, estamos lutando muito, mas às vezes nós estamos deixando alguma coisa de lado. Estamos, às vezes, não sendo bons homens. E eu deixei alguns exemplos para você pensar no seu devocional, até o nosso próximo encontro, que nós, às vezes, somos maus, mesmo sem perceber. Quando você não cede um lugar para uma mulher no transporte público, rapazes, isso é ser mau. Porque nós somos mais fortes. Homem, a sociedade, pode ser um homem delicado. Não, a gente aguenta. A gente chora calado às vezes, a gente engole sapo, porque a gente é homem. A gente é feito para aguentar. Meus rapazes jovens, não deixe nunca ninguém colocar no coração de vocês que você tem que ser delicado. Não, a gente é feito para aguentar pancadaria. A gente é feito para entrar na frente de um bandido e levar murro na nossa cara no lugar da nossa família. É para isso que a gente está ali. Eu vi um pai recentemente que lutou para tirar a filha do carro, com todas as forças, conseguiu levar um tiro. Ele veio a falecer, mas ele precisa. A gente está aqui para isso. Por mais assustador que seja o que eu estou falando para vocês hoje, mas a gente está aqui para dar a vida pela nossa família, como Cristo deu a vida pela igreja. É isso que o homem faz. Então, nós temos que ser cavaleiros, gentis, pegar uma bolsa, uma sacola, ajudar a subir num ônibus. Esse é o papel de um homem. Quando você não lembra uma data importante da sua família, do seu casamento, você está sendo mal, porque você tratou aquilo de só menos. Quando sua mãe está cansada e você não ajuda, você está sendo mal. Quando o filho ou uma filha pede a sua atenção e você não dá a atenção devida. Lembrando, é claro, às vezes você está ocupado, mas pare, explique que aquele momento você não pode, mas depois dê a atenção devida, você está sendo mal. Quando você é preguiçoso sobre algo que a sua mulher lhe pediu, né? Aí pegou um pouquinho no... Eu às vezes sou. Eu sou aquele cara que demora 300 dias para fazer aquele serviço e faço em um dia, né? Nós somos sem vergonha. E às vezes isso entristece nossa esposa mais do que vocês pensam. Existem homens que não procuram emprego e vivem na aba de suas esposas. Isso é ser mal. Não ajudar as mulheres com as quais nós convivemos. Isso é ser mal. Deus nos fez biologicamente mais fortes para aguentarmos o tranco. A sociedade diz, mulher forte e dependente. Sim, a mulher pode ser dependente, a mulher pode ser forte, mas a mulher não tem que carregar o mundo sozinha nas costas dela. Tem muito homem colocando um mundo de coisa nas costas da mulher para ela carregar. Esse assunto não terminou, não. Nós vamos continuar nosso estudo mês que vem, tá legal? Mas nós podemos ser pessoas melhores para a nossa sociedade. Nós podemos ser pessoas melhores para as mulheres que nos rodeiam em todos os nossos círculos sociais. Quem crê nisso, diga amém. Curva a sua cabeça, feche seus olhos.